Ao iniciarmos este novo ano, somos convidados a fazer algo que muitos ignoram: parar. Antes de correr atrás de planos, metas e expectativas, é necessário alinhar o coração na presença de Deus. O dia 1º de janeiro não é apenas uma virada no calendário, é um marco espiritual. O começo revela a direção. Não porque Deus esteja preso ao tempo, mas porque o nosso coração precisa estar ajustado antes de qualquer movimento. A palavra nos lembra que há recomeços que não nascem da facilidade, mas da fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Essas palavras não surgiram em dias leves, mas em meio à dor, à perda e à incerteza. Ainda assim, o profeta reconheceu uma verdade inabalável. A fidelidade de Deus não expira com o ano que passou. Um novo ano não significa ausência de desafios, mas nova misericórdia para enfrentá-los. Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu sua presença constante. E a presença dele muda tudo. Muitos entram neste ano carregando pesos antigos, frustrações, arrependimentos, orações não respondidas e medos do que está por vir. Porém, a graça de hoje não foi feita para sustentar os fardos de ontem. Isaías 43:18 nos ensina a não viver presos ao passado. Isso não é negação, é libertação. Deus não pede que você apague sua história, mas que não permaneça acorrentado a ela. O novo ano começa melhor quando o coração se rende, não a promessas humanas, mas à direção divina. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de entrega e fé neste novo começo. O início de um novo ano não pede pressa, pede rendição. A palavra nos orienta em Provérbios 16:3 a confiar nossos planos ao Senhor para que sejam firmados. Isso não significa viver sem objetivos, mas reconhecer que planos só se tornam estáveis quando passam pelas mãos de Deus. Quando Ele estabelece nossos passos, deixamos de ser guiados pela ansiedade e pelo medo da pressão do tempo. Um dos maiores presentes que Deus oferece no começo de uma nova estação é a paz. Jesus declara em João 14:27 que a paz que Ele nos dá não é como a do mundo. Não depende de circunstâncias favoráveis nem de respostas imediatas. É uma paz que nasce da sua presença constante. Uma paz que sustenta o coração mesmo quando o futuro ainda está indefinido. Muitas pessoas entram no novo ano tentando controlar tudo. Resultados, decisões, caminhos, querem garantias, clareza absoluta, segurança total. Mas a fé não cresce no controle, ela amadurece na confiança. Provérbios 3, 5, 6 nos chama a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento. Deus promete endireitar os caminhos, não porque serão fáceis, mas porque serão direcionados. Caminhos retos não significam ausência de lutas, mas presença de propósito. Este novo ano é um convite para caminhar de forma diferente. Não mais rápido, mas mais profundo. Mais profundo na oração, na obediência e na dependência de Deus. O Salmo 37:5 afirma que quando confiamos nossos caminhos ao Senhor, Ele age. Deus responde à entrega com movimento. Ele se manifesta quando soltamos o controle, e quando lembramos de quem caminha conosco, a paz se mantém. O Salmo 121:2 declara que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que formou o universo sustenta cada dia do ano que começa. Nada que você enfrentará o surpreenderá. Nada será grande demais para Ele. Se você escolhe confiar em Deus neste novo ano, escreva Glória a Deus nos comentários e declare sua confiança nele. O novo ano também traz um chamado à renovação interior. A palavra nos ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas permitir que Deus transforme nossa mente. Essa transformação não acontece de uma vez só.
Ela é construída dia após dia, quando a verdade de Deus substitui o medo e a confiança ocupa o lugar da ansiedade. Deus não começa moldando o ano ao nosso redor antes de trabalhar dentro de nós. Ele prepara o caminho, preparando primeiro o coração. Por isso, a Escritura nos lembra em Deuteronômio 31:8 que é o próprio Senhor quem vai adiante de nós. Ele não apenas espera no destino final, ele já está presente nos dias que ainda não vivemos. Essa promessa nos livra do medo e nos convida a caminhar com segurança. O início do ano também nos ajuda a lembrar que Deus é um Deus de estações. Eclesiastes 3:1 declara que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Existem estações de crescimento, mas também de poda, tempos de descanso e tempos de estiramento. Nenhuma dessas fases é desperdiçada quando vivida com Deus. Até o silêncio dele carrega propósito. Muitas vezes associamos bênção apenas à abundância visível, mas nem sempre a bênção se apresenta dessa forma. Às vezes, ela vem como proteção, outras vezes, como atraso. Em certos momentos, portas se fecham não como castigo, mas como cuidado. Romanos 8:28 nos lembra que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo seja bom, mas que Deus tece propósito em tudo. O novo ano não exige ausência de medo, ele pede fidelidade. Fidelidade não é barulhenta, é constante. É permanecer firme quando as emoções oscilam, escolher a oração quando as distrações competem e confiar mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Deus nos chama a caminhar com Ele, nem à frente, nem atrás, mas ao lado. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo quando não entende tudo, escreva "Eu confio em Ti, Senhor", nos comentários. Deus nunca prometeu revelar todo o caminho de uma vez, mas prometeu direção diária. O Salmo 32:8 declara que o Senhor instrui, ensina e aconselha aqueles que andam com Ele. A orientação divina flui do relacionamento, não da pressa. A paz se aprofunda quando nossas prioridades estão alinhadas com o coração de Deus. Jesus nos lembra em Mateus 6:33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A ordem é essencial. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas encontram o equilíbrio correto. O novo ano não começa bem quando corremos atrás de resultados, mas quando permanecemos fiéis no caminhar diário. A Escritura nos ensina que Deus está interessado não apenas no destino final, mas em quem nos tornamos ao longo do caminho. Cada decisão, cada escolha silenciosa e cada passo de obediência constroem algo eterno dentro de nós. O Senhor caminha conosco, passo a passo, e não à distância. O Salmo 37:23 afirma que os passos do justo são firmados pelo Senhor. Note que a palavra não diz que Deus revela o mapa completo, mas que Ele firma os passos. A direção se manifesta enquanto caminhamos. A fé não é ter total visibilidade, mas confiar plenamente naquele que guia. Isaías 30:21 nos lembra que ouviremos uma voz dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." A direção de Deus não é fria nem distante, ela é pessoal, íntima e relacional. Ela se manifesta a corações atentos e dispostos a ouvir. No início deste ano, Deus não está pedindo que você veja tudo com clareza, mas que ande em confiança. A paz cresce quando aprendemos a esperar no tempo certo. O Salmo 27:14 nos ensina que esperar no Senhor não é passividade, é força sob controle. É escolher oração no lugar da pressa e fé no lugar do pânico. Se você decide esperar no tempo de Deus, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários e declare sua confiança. Um dos medos mais comuns ao entrar em um novo ano é o medo da falta. Falta de provisão, de força, de oportunidades, de respostas. Mas a palavra de Deus confronta esse medo com uma promessa clara. Filipenses 4:19
nos lembra que Deus supre cada uma de nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ele não promete atender todos os desejos, mas garante cuidado completo sobre aquilo que realmente precisamos. A provisão de Deus caminha junto com sua proteção. O Salmo 91 nos ensina que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente. Proteção não vem de correr para Deus apenas nos momentos difíceis, mas de permanecer nele diariamente. O lugar mais seguro para começar o ano é debaixo da cobertura do Senhor. Proteção não significa ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. Isaías 41:10 nos assegura que o Senhor nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com sua mão direita fiel. A força prometida não vem antes da fraqueza, mas se manifesta dentro dela. O novo ano trará decisões, algumas simples, outras que marcarão toda a vida. A boa notícia é que Deus oferece sabedoria de forma generosa. Tiago 1:5 declara que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a concede liberalmente. A sabedoria divina muitas vezes não vem em sinais espetaculares, mas em paz no coração, direção pela palavra e conselhos corretos. Também aprendemos que a obediência abre caminhos de bênção. Deuteronômio 28 nos ensina que as bênçãos acompanham aqueles que ouvem a voz do Senhor. Obedecer não é tentar conquistar o favor de Deus, mas alinhar o coração para receber aquilo que Ele já deseja entregar. Se você crê que Deus é seu provedor e protetor neste ano, escreva "O Senhor cuida de mim" nos comentários. Outro sentimento que costuma reaparecer no início de um novo ano é o medo de falhar. Muitas pessoas se lembram do que não conseguiram concluir, das promessas quebradas, das oportunidades perdidas. Mas a palavra nos lembra que o passado não tem poder de cancelar a fidelidade de Deus. Em Miqueias 7:8 está escrito: "Quando eu cair, me levantarei. Quando eu me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz." Cair não desqualifica o Filho de Deus. Permanecer caído, sim. O Senhor usa até os momentos difíceis para nos fortalecer. O Salmo 66:10 declara que Deus nos prova como a prata é provada. Provação não é abandono e refinamento não é rejeição. Muitas vezes, Deus utiliza os processos para purificar intenções, alinhar prioridades e aprofundar nossa dependência dele. O começo de um novo ano também é um convite à avaliação do que carregamos. Hebreus 12:1 nos orienta a deixar de lado todo o peso que nos impede de avançar. Nem todo peso é pecado, mas existem cargas emocionais, hábitos e preocupações que atrasam nosso crescimento espiritual. A paz cresce quando escolhemos soltar o que nos prende. Deus nos convida a lançar sobre ele todas as ansiedades. Em 1 Pedro 5:7, somos lembrados de que podemos entregar tudo a ele porque ele cuida de nós. Nada do que você carrega é pequeno demais para Deus. Ele não se cansa das nossas orações, nem se incomoda com nossas preocupações. O novo ano exigirá perseverança. A fé não se sustenta apenas em entusiasmo, mas em constância. Hebreus 10:36 nos lembra que precisamos de perseverança para receber o que Deus prometeu. Quando o progresso parecer lento, Deus continuará trabalhando. Quando o cansaço chegar, ele renovará as forças. Se você decide deixar o passado nas mãos de Deus e seguir em frente, escreva "Eu me levanto em fé" nos comentários. Deus não apenas nos sustenta ao longo do ano, ele também nos transforma. A Escritura nos lembra, em 2 Coríntios 4:16, que mesmo quando exteriormente enfrentamos desgaste, interiormente somos renovados dia após dia. Essa renovação não acontece de forma automática, mas por meio de um relacionamento contínuo com Deus.
O Senhor não desperdiça nenhuma estação. Mesmo quando as circunstâncias não refletem as promessas, Deus continua trabalhando. Jeremias 29:11 foi escrito para um povo em exílio, não em conforto. Ainda assim, Deus declarou que seus planos eram de paz, esperança e futuro. Isso nos ensina que a esperança não nasce da situação, mas do caráter imutável de Deus. Hebreus 13:8 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que sustentou você em temporadas difíceis continua sendo o mesmo neste novo ano. Sua sabedoria não diminuiu, seu poder não se enfraqueceu e seu amor não mudou. O novo ano também nos convida a viver com gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão protege o coração contra a murmuração e fortalece a fé quando os resultados ainda não são claros. Um coração grato permanece sensível à presença de Deus. Quando colocamos o Senhor no centro, encontramos estabilidade. O Salmo 16:8 declara que quando o Senhor está diante de nós, não seremos abalados. Não porque a vida se torne previsível, mas porque Deus se torna o nosso alicerce. Este ano trará dias de alegria e dias de desafios, mas nenhum deles será desperdiçado se forem vividos na presença de Deus. Ele não prometeu ausência de lutas, mas garantiu direção, cuidado e fidelidade para cada passo. Se você escolhe viver este ano com gratidão e esperança, escreva "Obrigado, Senhor" nos comentários. À medida que o ano avança, Deus nos ensina a caminhar um dia de cada vez. O Salmo 37:23 nos lembra que os passos do justo são firmados pelo Senhor. Deus não revela todo o percurso antecipadamente. Ele firma os passos enquanto avançamos. A fé não exige controle total, mas confiança diária. Muitas pessoas entram em um novo ano pedindo a Deus que revele todo o futuro. No entanto, a Escritura nos convida a uma pergunta mais profunda. Em quem estamos confiando enquanto caminhamos? Isaías 30:21 nos assegura que ouviremos a voz do Senhor nos direcionando no caminho certo. A orientação de Deus não é distante, ela é pessoal e contínua para aqueles que permanecem atentos. Aprender a esperar faz parte da maturidade espiritual. O Salmo 27:14 nos encoraja a esperar no Senhor com coragem. Esperar não é desistir, é confiar sem ansiedade, é escolher a obediência mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Outro temor comum é o medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, de não suportar os desafios ou de não corresponder às expectativas. Mas Deus promete força para cada etapa. Isaías 40:31 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A força divina não vem da autossuficiência, mas da dependência. O novo ano também é um convite para permanecer próximo de Deus. O Salmo 91 ensina que a proteção flui do habitar, não de visitas ocasionais. Permanecer em Deus cria um ambiente de segurança espiritual, mesmo em tempos instáveis. Se você escolhe confiar em Deus dia após dia, escreva "um dia de cada vez com Deus" nos comentários. À medida que avançamos neste novo ano, Deus também trabalha em nossos relacionamentos e atitudes. A fé não se expressa apenas nas orações que fazemos, mas na forma como vivemos diariamente. Efésios 4:29 nos ensina a falar palavras que edifiquem e transmitam graça. O ano será mais leve quando nossas palavras gerarem vida e não peso. Deus nos chama a viver uma fé constante, não apenas em momentos de culto ou oração intensa, mas na rotina comum. 1 Coríntios 4:2 nos lembra que o que se espera de um servo é fidelidade. Fidelidade é permanecer firme, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há reconhecimento. O Senhor também deseja nos presentear com alegria verdadeira. O Salmo 16:11 declara que na presença de Deus
há plenitude de alegria. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas da consciência de que Deus caminha conosco. Ela nos sustenta quando os dias são bons e quando são desafiadores. Quando as lutas surgirem, e elas surgirão, Deus nos equipa para permanecer firmes. Efésios 6,13 nos orienta a vestir toda a armadura de Deus para resistir nos dias difíceis. Não enfrentamos batalhas sozinhos. Somos fortalecidos pela verdade, pela fé e pela presença do Senhor. Este ano não será definido apenas pelo que acontecerá ao nosso redor, mas pela postura do nosso coração diante de Deus. Romanos 8,28 nos lembra que o Senhor continua trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo o que não entendemos agora, Ele está usando com propósito. Se você deseja viver este ano com fidelidade e alegria em Deus, escreva "Minha vida é do Senhor" nos comentários. Ao chegarmos ao início deste novo ano, somos lembrados de que nada está acontecendo por acaso. A palavra declara em Salmo 31,15 que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Isso significa que cada dia, cada estação e cada passo estão sob o cuidado de Deus. Este ano não pertence ao medo nem à incerteza, ele pertence ao Senhor. Deus não caminha à distância. Ele promete estar presente em cada detalhe da nossa jornada. Em Êxodo 33,14, o Senhor afirma que sua presença vai conosco e nos concede descanso. Um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da confiança em quem governa todas as coisas. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas também nos deu uma promessa poderosa. Ele venceu o mundo. Por isso, mesmo diante dos desafios, podemos caminhar com o coração em paz. Filipenses 4,7 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Este ano será marcado não pela perfeição, mas pela dependência, não pela ausência de lutas, mas pela fidelidade de Deus em cada uma delas. O Senhor continuará moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos conduzindo com sabedoria. Gálatas 5 nos lembra que o Espírito Santo produz fruto em nós quando permanecemos conectados à fonte. Ao confiar este ano ao Senhor, escolhemos viver um dia de cada vez com esperança renovada, fé firme e coração ensinável. Sabemos que portas se abrirão, outras se fecharão, mas em todas as coisas, Deus continuará sendo bom, fiel e presente. Que este novo ano seja vivido não com pressa, mas com propósito, não com ansiedade, mas com confiança. Não com medo, mas com entrega total ao Senhor, sabendo que Ele guia cada passo daqueles que o colocam no centro. Se você recebe esta oração e dedica este novo ano totalmente a Deus, escreva "Eu entrego tudo a Ti, Senhor", nos comentários e declare sua fé. Se essa oração falou com o seu coração, não deixe esse momento terminar aqui. Este canal existe para caminhar com você diariamente na fé, na oração e na presença de Deus. Ao se inscrever, você declara que deseja começar e terminar cada dia alinhado com o céu, fortalecendo sua fé mesmo em meio às lutas. Deus ainda vai falar muito com você neste ano, e talvez a próxima palavra seja exatamente a que você precisa ouvir. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte desta família de oração. Aqui ninguém caminha sozinho, aqui caminhamos com Deus